Meu marido me empurrou na piscina no casamento, mas nunca esperava a vingança que eu faria. Camila Santos nunca imaginou que o dia mais importante da sua vida se transformaria em uma humilhação pública diante de 200 convidados. O que deveria ser um momento de felicidade absoluta virou o início de uma jornada que mudaria para sempre sua visão sobre o homem com quem acabara de se casar. Foi durante o brinde dos noivos que tudo aconteceu. Camila segurava sua taça de champanhe, posando para as fotos ao lado da piscina da chácara, quando sentiu as mãos firmes de Rodrigo Silva em suas costas. Num movimento rápido e cruel, ele a empurrou direto na água gelada. O vestido de renda francesa, que havia custado 6 meses de economia, grudou em seu corpo como uma segunda pele molhada. Quando emergiu da piscina, com os cabelos escorrendo e a maquiagem borrada, encontrou Rodrigo gargalhando alto junto com seus amigos. Os celulares estavam todos apontados para ela, gravando cada segundo da humilhação. "Não fiquem aí parados, alguém me ajuda!" gritou Camila, tentando sair da piscina sem escorregar. Mas Rodrigo continuava rindo, batendo palmas como se tivesse acabado de fazer a piada do século. Os amigos dele aplaudiam e gritavam aprovação, enquanto os parentes de Camila ficavam em silêncio sem saber como reagir. "Rodrigo, que coisa feia!" disse Dona Helena, mãe da noiva, correndo para ajudar a filha. "Relaxa, sogra, foi só uma brincadeirinha", respondeu ele ainda sorrindo. "A Camila sabe que é tudo na zoeira." Camila aceitou a toalha que alguém lhe ofereceu, mas por dentro sentia algo se partindo. Não era apenas a roupa molhada ou a maquiagem arruinada. Era a certeza de que o homem com quem havia se casado há menos de 2 horas não tinha o menor respeito por ela. "Está tudo bem, pessoal", disse Camila, forçando um sorriso. "Vamos continuar a festa." Ela voltou para o salão fingindo que nada havia acontecido, mas cada passo era calculado. Enquanto trocava de roupa no quarto da chácara, sua mente já trabalhava em algo que nem ela mesma conseguia definir ainda. A sogra, Dona Marilda, apareceu no quarto com um sorriso falso. "Camila, querida, você não deveria levar essas coisas tão a sério. O Rodrigo é assim mesmo, gosta de brincar. Você precisa ter mais senso de humor." Aquelas palavras despertaram em Camila memórias de outros momentos. As vezes que Rodrigo a havia ridicularizado na frente dos amigos, chamando-a de dramática quando ela se incomodava com as piadas. As vezes que a família dele havia minimizado seus sentimentos, sempre dizendo que ela era muito sensível. "Claro, Dona Marilda, já estou esquecendo", mentiu Camila, ajeitando o vestido seco que havia trazido de reserva. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Durante a lua de mel em Porto de Galinhas, Camila descobriu algo que a fez enxergar tudo com clareza. Rodrigo havia deixado o celular desbloqueado na mesa do café da manhã da pousada. Normalmente ela nunca mexeria nas coisas dele, mas uma mensagem apareceu na tela que chamou sua atenção. Era de Bruno, o melhor amigo dele. "Cara, o vídeo da Camila na piscina já tem mais de 1000 curtidas no meu Instagram. Genial demais." Camila pegou o telefone com as mãos tremendo. Não era possível que eles tivessem postado aquilo. Mas quando abriu o aplicativo, lá estava ela, sendo empurrada na piscina com a legenda: "Quando o noivo ensina a esposa a nadar no próprio casamento." Ela desceu até as mensagens antigas e encontrou conversas que a deixaram gelada. Rodrigo e os amigos haviam planejado tudo há meses. Eles chamavam de tradição de iniciação e apostavam quem conseguiria fazer a esposa chorar primeiro na festa. "A Camila é muito certinha. Vai ser difícil fazer ela perder a linha", dizia uma mensagem de Rodrigo. "Mas a piscina vai quebrar essa pose dela", respondia outro amigo. Camila sentou na varanda da pousada, olhando o mar de Pernambuco, e sentiu algo mudando dentro dela. Não era raiva, não era tristeza. Era uma determinação fria que ela nunca havia sentido antes. "Amor, você está aí?" chamou Rodrigo, saindo do banho. "Vamos na praia?" "Claro", respondeu Camila, guardando o celular no lugar exato onde havia encontrado. "Só preciso passar protetor." Ela passou o resto da lua de mel sendo a esposa perfeita, sorridente e carinhosa. Mas por dentro
estava planejando algo que nem ela mesma sabia o que era ainda. De volta a São Paulo, a vida de recém-casados parecia normal para quem via de fora. Camila voltou ao seu trabalho como professora de educação infantil, enquanto Rodrigo continuava na empresa de marketing digital do pai. Mas Camila havia começado a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas, como Rodrigo sempre a apresentava aos colegas de trabalho como a esposa que não sabe nadar, provocando risadas constrangedoras. Como ele contava a história da piscina para qualquer pessoa nova que conheciam, sempre enfatizando como havia sido engraçado. Você tinha que ver a cara dela quando caiu na piscina, dizia ele numa festa de confraternização da empresa. Parecia um pato molhado. Camila sorria e fingia achar graça, mas por dentro estava documentando tudo. Começou a anotar cada humilhação, cada vez que ele a diminuía em público, cada comentário desrespeitoso. Uma noite, durante um jantar na casa da sogra, o cunhado Marcelo contou algo que mudou tudo. Rodrigo, você lembra quando planejamos isso lá em casa? Disse Marcelo, já meio alcoolizado. Meu pai falou que era tradição da família iniciar as esposas assim. A Luciana também levou um empurrão quando casamos. Camila quase deixou o garfo cair. Olhou para Luciana, esposa de Marcelo, que baixou os olhos constrangida. Foi há 5 anos, murmurou Luciana. Mas eu não sabia nadar direito na época. Foi bem assustador. Ah, mas você superou, né? Riu Dona Marilda. Todas superam. É uma tradição bonitinha. Naquele momento, Camila percebeu que havia se casado não apenas com um homem cruel, mas com uma família inteira, que normalizava a humilhação como diversão. Depois do jantar, Camila procurou Luciana na cozinha. Luciana, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente achou engraçado quando te empurraram na piscina? Luciana parou de secar os pratos e suspirou. Para ser honesta, não. Eu me senti humilhada, mas depois todo mundo falou que era bobagem minha, que era só brincadeira. Acabei acreditando. E agora, como você se sente em relação a isso? Ainda dói, sabe? Principalmente porque gravaram tudo. De vez em quando alguém da família mostra o vídeo e ri. Eu nunca consegui achar graça. Camila abraçou a cunhada, e naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente. Nos meses que se seguiram, Camila tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Começou a frequentar uma academia com piscina, dizendo a Rodrigo que era para fazer exercícios e relaxar após o trabalho. Boa ideia, amor, disse ele, sem levantar os olhos do computador. Você está precisando mesmo se exercitar mais. O comentário foi mais uma gota no oceano de desrespeito que Camila estava catalogando mentalmente. Na academia, Camila conheceu professora Regina, uma mulher de 65 anos que havia sido nadadora profissional na juventude. Você tem talento natural para isso, disse Regina após algumas aulas. Por que não aprofunda o treinamento? É que eu quero superar um trauma com água, mentiu Camila parcialmente. Entendo perfeitamente. Muitas mulheres chegam aqui por isso. Vamos transformar esse medo em poder. Camila treinou durante meses, sempre no período em que Rodrigo estava no trabalho. Desenvolveu uma técnica impressionante, mas manteve isso em segredo absoluto. Em casa, continuava fingindo que tinha medo da água, sempre inventando desculpas para não entrar na piscina do prédio. A vida seguiu sua rotina. Rodrigo continuava contando a história da piscina para todo mundo, sempre acrescentando novos detalhes humilhantes. Camila sorria e fingia normalidade, mas por dentro estava se preparando para algo que nem ela mesma conseguia definir completamente ainda. Foi durante uma festa da empresa que Camila ouviu a conversa que mudaria tudo. Estava no banheiro quando escutou Rodrigo falando com os colegas no corredor. Pessoal, estou planejando uma festa surpresa para o aniversário da Camila, dizia ele. Vou alugar a mesma chácara do casamento. Cara, não vai dar ideia de empurrar ela na piscina de novo, né? Riu alguém. Por que não? Respondeu Rodrigo. Foi tão engraçado da primeira vez. E desta vez vou filmar direito, com várias câmeras. Vai viralizar nas redes sociais. Mas ela não vai suspeitar? Nunca suspeita de nada.
A Camila é meio ingênua para essas coisas. Camila trancou a porta do banheiro e respirou fundo. Finalmente sabia exatamente o que fazer. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nos dias que antecederam seu aniversário, Camila agiu como a esposa perfeita. Fingiu surpresa quando Rodrigo mencionou que havia planejado algo especial e até mesmo sugeriu alguns nomes para a lista de convidados. Que bom que você está animada, disse ele beijando sua testa. Vai ser uma festa inesquecível. Vai mesmo, pensou Camila. No dia do aniversário, Camila passou a manhã no salão fazendo cabelo e unhas. Escolheu um vestido branco simples, mas que ficava lindo e, mais importante, que não se danificaria com a água. Quando chegaram à chácara, Camila fingiu surpresa total. Os mesmos convidados do casamento estavam lá, incluindo toda a família de Rodrigo. A decoração era linda, com balões dourados e uma mesa repleta de doces. Rodrigo, você não precisava, disse Camila, abraçando o marido na frente de todos. Você merece tudo de melhor, respondeu ele, mas Camila notou o brilho malicioso em seus olhos. A festa correu normalmente durante as primeiras horas. Camila conversou com os convidados, agradeceu os presentes e cortou o bolo. Mas ela sabia que o momento estava chegando quando viu Rodrigo fazendo sinais para os amigos. Amor, vem aqui comigo, disse ele pegando sua mão. Vamos fazer um brinde especial. Camila deixou-se ser conduzida até a beira da piscina, exatamente como havia acontecido no casamento. Viu os celulares sendo posicionados estrategicamente, todos apontados para ela. Bruno e Marcelo estavam com sorrisos antecipados, como crianças esperando o momento da travessura. Pessoal, quero fazer um brinde especial para minha esposa linda, disse Rodrigo levantando a taça. Camila, você é a mulher mais especial do mundo. Camila sorriu e levantou sua taça também. Ela sabia que, em segundos, sentiria as mãos dele em suas costas novamente. E, para comemorar, continuou Rodrigo, que tal um mergulho refrescante? Foi exatamente nesse momento que ele tentou empurrá-la, mas Camila estava preparada. Com um movimento rápido que havia praticado centenas de vezes, ela se esquivou lateralmente, fazendo com que Rodrigo perdesse o equilíbrio. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Rodrigo caiu na piscina com um barulho alto, mas não foi só isso que deixou os convidados em silêncio. Quando ele emergiu da água, algo estava terrivelmente errado com sua aparência. Camila havia descoberto há algumas semanas que o marido usava uma prótese capilar sofisticada para esconder a calvície precoce. Era um segredo que ele guardava às 7 chaves, sempre tomando cuidado para que ela não descobrisse. Agora, com a prótese flutuando na piscina como um animal aquático estranho, Rodrigo estava completamente careca na frente de 200 pessoas. O silêncio foi absoluto por alguns segundos, até que alguém começou a rir baixinho. Rodrigo, disse Dona Marilda, sem conseguir esconder o espanto. Mas a humilhação de Rodrigo estava apenas começando. Quando tentou sair da piscina, ficou claro que ele não sabia nadar direito. Começou a se debater na água, tentando alcançar a borda sem sucesso. Alguém me ajuda! Gritou ele, genuinamente desesperado. Foi então que Camila mostrou suas verdadeiras habilidades. Mergulhou na piscina com a elegância de uma profissional, nadou até Rodrigo com facilidade e o trouxe até a borda com técnica perfeita. Quando saíram da água, os convidados explodiram em aplausos. Camila estava radiante, com os cabelos molhados enquadrados o rosto de forma quase cinematográfica. Rodrigo, por outro lado, estava careca, molhado e completamente humilhado. Como você? Desde quando você sabe nadar assim? Perguntou ele, ainda ofegante. Desde que decidi que nunca mais seria vítima das suas brincadeiras, respondeu Camila, alto o suficiente para todos ouvirem. O clima na festa mudou completamente. Os amigos de Rodrigo não sabiam onde se esconder, especialmente quando perceberam que haviam gravado tudo. Dona Marilda tentou minimizar a situação. Foi só um acidente, gente. Vamos continuar a festa. Mas Camila não havia terminado ainda.
Na verdade, não foi um acidente, disse ela, pegando o microfone que havia sido usado para os brindes. Meu marido planejou me empurrar na piscina hoje, assim como fez no nosso casamento. A diferença é que desta vez eu estava preparada. Um murmúrio percorreu os convidados. Camila viu o rosto de Rodrigo ficar vermelho. Não sabemos se de raiva ou vergonha. Camila, vamos conversar isso em casa, murmurou ele. Não, Rodrigo, vamos conversar aqui, na frente de todo mundo que achou graça quando você me humilhou no nosso casamento. A mãe de Camila, Dona Helena, se aproximou da filha com orgulho nos olhos. Minha filha sempre foi corajosa, disse ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Os minutos que se seguiram foram tensos. Rodrigo tentou sair da situação pedindo desculpas superficiais, mas Camila não aceitou. Desculpas não apagam meses de humilhação, disse ela. Vocês transformaram a coisa mais íntima e pessoal da minha vida em entretenimento público. Foi então que aconteceu algo inesperado. Luciana, a cunhada, se aproximou de Camila. Posso falar uma coisa? Perguntou ela nervosa. Claro. Eu nunca consegui superar o que fizeram comigo também. E se eu soubesse que você ia fazer isso, teria te apoiado desde o começo. Luciana, não começa, avisou Marcelo claramente nervoso. Não, Marcelo, chega de fingir que aquilo foi engraçado. Eu me senti humilhada, assim como a Camila, e está na hora de admitir isso. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Outras mulheres presentes começaram a se manifestar. Uma prima de Rodrigo contou que também havia sido vítima de brincadeiras similares na família. Uma amiga de Camila revelou que o marido havia feito algo parecido em uma festa de empresa. Em poucos minutos, o que deveria ser uma festa de aniversário se transformou em um encontro improvisado de mulheres compartilhando experiências de humilhação que haviam sido mascaradas como diversão. Rodrigo e seus amigos ficaram em silêncio, vendo suas brincadeiras sendo expostas pelo que realmente eram: formas de exercer poder e controle através da humilhação pública. Pessoal, acho melhor terminarmos a festa aqui, disse Dona Marilda claramente constrangida. Não, disse Camila firmemente. A festa vai continuar, mas agora vamos celebrar algo diferente. Ela pegou o microfone novamente e fez algo que ninguém esperava. Quero propor um brinde, disse ela. As mulheres que têm coragem de dizer não à humilhação disfarçada de brincadeira. As mulheres que escolhem o respeito próprio ao invés da aprovação dos outros. As mulheres presentes levantaram suas taças em apoio. Os homens ficaram divididos entre o constrangimento e a tentativa de entender o que exatamente estava acontecendo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que se seguiram à festa, a vida de Camila mudou completamente. Os vídeos do que havia acontecido se espalharam pelas redes sociais, mas desta vez com uma narrativa completamente diferente. Em vez de ser a vítima da piada, Camila havia se tornado um símbolo de empoderamento feminino. Mulheres de todo o país começaram a compartilhar suas próprias histórias de humilhação disfarçada de brincadeira. Rodrigo, por outro lado, se viu numa situação extremamente desconfortável. No trabalho, os colegas faziam piadas sobre sua calvície e sua falta de habilidade na natação. Em casa, Camila havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Você não pode me humilhar desse jeito, disse ele numa discussão 3 dias após a festa. Humilhar? Respondeu Camila, com uma calma que ele não reconhecia. Eu apenas mostrei quem você realmente é. Mas aquilo foi diferente. Foi só uma brincadeira. Rodrigo, você planejou me empurrar na piscina no meu aniversário para gravar e postar nas redes sociais. Como isso é diferente do que fez no nosso casamento? Ele ficou sem resposta. Pela primeira vez desde que se conheciam, Rodrigo não conseguiu rebater os argumentos da esposa. A situação ficou ainda mais complicada quando Camila recebeu uma ligação inesperada. Camila, aqui é a Fernanda, esposa do Bruno. Oi, Fernanda. Como você está? Na verdade, ligo para te agradecer.
Me agradecer. Depois do que aconteceu na festa, eu confrontei o Bruno sobre o comportamento dele. Acabei descobrindo que eles têm um grupo no WhatsApp onde ficam planejando essas brincadeiras com as esposas. Camila sentiu um frio na barriga. Que tipo de brincadeiras? Coisas para nos constranger em público. Eles chamam de Operação Quebrar a Pose. Tem até pontuação para quem conseguir fazer a esposa chorar. A revelação foi como um soco no estômago. Camila descobriu que não havia sido apenas uma vítima isolada, mas parte de um padrão sistemático de comportamento. Fernanda, você pode me mandar prints dessas conversas? Já separei tudo. Acho que todas as esposas merecem saber. Quando Camila viu as mensagens do grupo, ficou chocada com o nível de crueldade. Eles planejavam situações humilhantes para as esposas como se fosse um jogo. Pontuavam as reações, compartilhavam vídeos e celebravam cada vitória. Ela havia sido o alvo principal por meses, com Rodrigo recebendo desafios cada vez mais elaborados do grupo. Naquela noite, quando Rodrigo chegou em casa, Camila o confrontou com as evidências. Você pode me explicar isso? Disse ela, mostrando o celular com as conversas. Rodrigo ficou pálido quando viu que ela tinha acesso às mensagens. Camila, eu posso explicar. Então explica. Me explica como vocês transformaram a humilhação das esposas em uma competição. Não era bem assim. Desafio: fazer a Camila chorar na festa da empresa. 20 pontos se ela correr para o banheiro. 50 pontos se ela sair da festa. Não era bem assim como, Rodrigo? Ele tentou minimizar, dizer que era só brincadeira, que ela estava exagerando, mas as evidências eram irrefutáveis. Rodrigo, você sistematicamente tentou me humilhar por meses. E o pior, você fez isso por diversão. Eu nunca quis te machucar de verdade, mas machucou. E não só a mim, a Fernanda, a Luciana e sabe Deus quantas outras mulheres. Naquela noite, Rodrigo dormiu no sofá. Camila precisava de tempo para pensar no que fazer com todas aquelas informações. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Camila ligou para todas as mulheres cujos maridos faziam parte do grupo. Uma por uma, ela compartilhou as evidências e ofereceu apoio para confrontar a situação. O resultado foi uma reação em cadeia que ninguém esperava. Fernanda confrontou Bruno e descobriu que ele havia postado vídeos íntimos dela nas redes sociais como brincadeira. Júlia descobriu que o marido havia contado mentiras sobre ela para os amigos para gerar situações constrangedoras. Hannah soube que o marido apostava dinheiro nas reações dela às provocações. Em uma semana, 5 casamentos estavam em crise. Os homens do grupo tentaram se unir para minimizar a situação. Marcaram uma reunião para resolver o problema, como se fosse apenas uma questão administrativa. Mas as mulheres também se organizaram. Camila propôs um encontro na casa dela para que todas pudessem compartilhar suas experiências e decidir juntas como proceder. Meninas, disse ela servindo café para o grupo, precisamos entender uma coisa. Isso não foi brincadeira. Foi abuso psicológico sistemático. Mas eles vão dizer que estamos exagerando, disse Fernanda. E vão mesmo, porque essa é a estratégia, nos fazer acreditar que o problema é nossa sensibilidade, não o comportamento deles. Luciana, que estava calada até então, falou. Eu sempre soube que algo estava errado, mas quando toda a família dizia que era normal, eu achei que o problema era comigo. Todas nós achamos, respondeu Camila. É assim que funciona. Eles normalizam o abuso para que a gente aceite. O encontro durou a tarde inteira. As mulheres compartilharam não apenas as humilhações recentes, mas padrões de comportamento que vinham de anos. Ao final, todas tinham uma visão mais clara do que havia acontecido e do que queriam fazer em relação a isso. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, encontrou Camila na sala, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Precisamos conversar, disse ela. Camila, sobre aquele grupo. Não é só sobre o grupo, Rodrigo. É sobre nós. Sobre quem você é e quem eu escolho ser. O que você quer dizer? Quero dizer que passei o dia inteiro refletindo sobre o nosso relacionamento.
E percebi que isso não começou na piscina do casamento. Começou muito antes. Camila havia preparado uma lista mental de todos os momentos em que se sentiu diminuída por ele, as vezes que ele a chamou de dramática por se incomodar com piadas, as situações em que ele a fez se sentir inferior intelectualmente, os momentos em que ele escolheu a aprovação dos amigos ao invés do respeito pela esposa. Você nunca me viu como igual, disse ela. Para você, eu sempre fui um objeto de diversão. Uma pessoa que existe para ser moldada de acordo com o que você e seus amigos consideram engraçado. Isso não é verdade. Rodrigo, vocês tinham um sistema de pontuação para humilhar as esposas. Você ganhava pontos fazendo eu chorar. Como isso não é me ver como objeto? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. O que você quer que eu faça? Perguntou ele finalmente. Quero que você entenda a gravidade do que fez. Quero que você pare de fingir que isso foi brincadeira. E quero que você procure ajuda profissional para entender por que achou isso aceitável. E se eu fizer isso? Você me perdoa? Camila respirou fundo antes de responder. Rodrigo, perdoar e continuar juntos são coisas diferentes. Eu posso te perdoar pelo meu próprio bem, para não carregar essa mágoa. Mas isso não significa que eu vou continuar casada com alguém que precisa aprender a me respeitar como ser humano. A resposta de Camila chocou Rodrigo. Ele sempre assumiu que, depois de um pedido de desculpas e algumas semanas de tensão, tudo voltaria ao normal. Você está falando em separação? Estou falando em consequências. Suas ações têm consequências. E uma delas é que eu não confio mais em você. Nos dias seguintes, a situação se intensificou quando outros aspectos do comportamento de Rodrigo vieram à tona. Camila descobriu que ele havia compartilhado detalhes íntimos do casamento deles com os amigos, incluindo informações sobre a vida sexual que ela considerava privadas. Descobriu também que ele havia mentido sobre questões financeiras, gastando dinheiro do casal em apostas online que ele chamava de investimentos. Cada revelação confirmava a percepção de Camila de que havia se casado com alguém que não a respeitava como pessoa. O ponto de virada aconteceu 2 semanas depois da festa. Rodrigo tentou uma estratégia diferente. Em vez de pedir desculpas, começou a atacar. Você está se achando muito importante por causa dessa história da piscina, disse ele numa discussão. Mas não esqueça que era só uma pessoa comum antes de casar comigo. Pessoa comum? É, Camila. Você é professora de escola particular. Eu te dei um padrão de vida que você nunca teria sozinha. Aquelas palavras revelaram o que Rodrigo realmente pensava sobre ela. Não era apenas desrespeito, era desprezo. Entendi, disse Camila, com uma calma que surpreendeu a ambos. Obrigada por esclarecer isso. Esclarecer o quê? Que você sempre me viu como alguém inferior que deveria ser grata por estar com você. Naquela noite, Camila tomou a decisão final. Ligou para um advogado e começou a se informar sobre o processo de divórcio. Não por raiva ou desejo de vingança, mas por amor próprio. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou na vida de todas as pessoas envolvidas. Camila e as outras mulheres do grupo mantiveram contato e se apoiaram durante os processos legais. Algumas decidiram tentar reconstruir os casamentos com terapia de casal. Outras, como Camila, optaram pela separação. O que começou como um grupo informal de apoio se transformou em algo maior. Elas começaram a receber mensagens de mulheres de todo o país, compartilhando situações similares. Camila teve uma ideia. E se criássemos uma organização para ajudar mulheres que passam por isso? Sugeriu ela durante um dos encontros. Que tipo de organização? Um grupo de apoio formal, com reuniões regulares, materiais informativos, talvez até palestras. A ideia empolgou todas. Elas tinham vivido na própria pele como era difícil identificar e enfrentar esse tipo de abuso emocional. Em 6 meses, o círculo de força estava oficialmente estabelecido. Não era apenas um grupo de apoio. Era uma rede de mulheres ajudando outras mulheres a reconhecer padrões de relacionamento tóxicos.
Camila se tornou uma das principais palestrantes, sempre começando suas apresentações contando a história da piscina. Eu não sabia que estava sendo vítima de abuso psicológico, dizia ela para plateias de mulheres. Porque quando chamam de brincadeira, a gente acredita que o problema é nossa falta de senso de humor. As palestras sempre geravam discussões intensas. Mulheres compartilhavam histórias similares, muitas percebendo pela primeira vez que não estavam sozinhas. O trabalho do Círculo de Força chamou a atenção da mídia. Camila foi entrevistada em programas de rádio e TV, sempre enfatizando que não era sobre vingança, mas sobre educação e prevenção. Rodrigo, por outro lado, teve um caminho mais difícil. A exposição pública do grupo de WhatsApp o afetou profissionalmente. Alguns clientes da empresa cancelaram contratos, associando a marca dele com comportamento inadequado. O pai de Rodrigo, dono da empresa, foi forçado a tomar medidas disciplinares. Rodrigo, você precisa entender que isso afetou a reputação da empresa, disse o pai. Vou te afastar das contas principais até essa situação se resolver. Em casa, sozinho no apartamento que antes dividia com Camila, Rodrigo começou a refletir sobre suas ações pela primeira vez. Ele procurou terapia inicialmente para se defender do que considerava exagero de Camila, mas com o tempo começou a entender a gravidade do que havia feito. Doutor, eu realmente não entendia que estava machucando ela, disse numa das sessões. E agora entende? Estou começando a entender, mas é difícil aceitar que eu fui cruel. Por que é difícil? Porque sempre pensei em mim como uma boa pessoa. Meus amigos sempre disseram que eu era engraçado, divertido. Nunca pensei que isso pudesse ser interpretado como crueldade. A terapia foi um processo longo. Rodrigo teve que confrontar não apenas seus comportamentos recentes, mas padrões que vinham da adolescência. Teve que admitir que havia aprendido que o humor às custas dos outros era uma forma de ganhar status social. Que havia confundido dominação com liderança, humilhação com diversão. O processo foi doloroso, mas necessário. Enquanto isso, o divórcio de Camila e Rodrigo foi finalizado de forma amigável. Eles não tinham filhos ou bens complexos para dividir, o que facilitou o processo legal. Mas o aspecto emocional foi mais complicado. Camila, eu sei que você provavelmente nunca vai me perdoar, disse Rodrigo no dia em que assinaram os papéis do divórcio. Mas quero que saiba que entendo o que fiz. Rodrigo, eu já te perdoei. Não por você, mas por mim. Carregar raiva não ia me fazer bem. E você acha que, no futuro? Acho que no futuro você pode se tornar uma pessoa melhor. E eu já sou uma pessoa melhor. Mas isso não significa que vamos estar juntos. Rodrigo assentiu, entendendo que algumas consequências são permanentes. Um ano depois da festa na piscina, muita coisa havia mudado. Camila havia se tornado uma referência nacional em questões de relacionamento tóxico. O Círculo de Força havia se expandido para várias cidades do país. Ela também havia voltado a nadar, não apenas como exercício, mas como terapia. A água, que um dia havia sido símbolo de humilhação, agora representava liberdade e poder pessoal. Rodrigo, após um ano intensivo de terapia, havia se tornado um palestrante sobre masculinidade tóxica. Usava sua própria história como exemplo do que não fazer em relacionamentos. As palestras dele eram difíceis de assistir, tanto para ele quanto para a plateia. Ele não poupava detalhes sobre seus comportamentos passados, sempre enfatizando o impacto que isso teve em Camila. Eu destruí meu casamento porque confundi dominação com amor, dizia ele. Achei que fazer minha esposa se sentir inferior me fazia superior. Os dois nunca mais se relacionaram romanticamente, mas desenvolveram um respeito mútuo baseado no crescimento de ambos. Em algumas ocasiões, participaram de painéis juntos, mostrando os dois lados da experiência. A vítima que encontrou força para se libertar e o agressor que teve coragem de mudar. Essas apresentações eram sempre emocionalmente intensas. O que você diria para homens que estão fazendo com suas parceiras o que você fez com a Camila? Perguntou uma pessoa da plateia durante um dos painéis.
Diria que vocês estão destruindo alguém que amam por causa do ego de vocês, respondeu Rodrigo. E que quando vocês perderem essa pessoa, e vão perder se não mudarem, vocês vão entender que não há piada que valha a pena isso. E para as mulheres que estão passando pelo que você passou? Perguntaram para Camila. Diria que elas não estão loucas, que não estão exagerando, e que merecem ser tratadas com respeito sempre, respondeu ela, e que às vezes o maior ato de amor próprio é ter coragem de sair de uma situação que não serve mais para nós. 2 anos depois, Camila havia encontrado um novo amor. Conheceu João, um professor de educação física da própria escola onde trabalhava, durante um projeto sobre esportes aquáticos. Ele havia visto as entrevistas dela na TV e ficou impressionado com sua coragem, mas demorou meses para se aproximar romanticamente. Tenho medo de que você pense que sou como seu ex-marido, confessou ele quando finalmente a convidou para sair. João, você me respeita como profissional, me trata como igual e nunca fez uma piada às minhas custas. Você não é como meu ex-marido, respondeu Camila. O relacionamento com João foi completamente diferente, baseado em respeito mútuo, admiração e apoio às aspirações individuais de cada um. Quando finalmente se casaram, numa cerimônia pequena e íntima, a única piscina presente era a da escola onde ambos trabalhavam, que eles usavam para as aulas de natação das crianças. Rodrigo também encontrou alguém novo, mas só depois de anos de terapia e crescimento pessoal. Ana era psicóloga e não tolerava qualquer sinal de desrespeito. Se você fizer comigo o que fez com sua ex-esposa, eu saio no mesmo dia, avisou ela desde o início. Eu entendo. E quero que saiba que sou uma pessoa completamente diferente hoje, respondeu ele. O relacionamento de Rodrigo com Ana foi construído sobre bases completamente diferentes. Ele havia aprendido que vulnerabilidade não era fraqueza, que pedir desculpas era sinal de maturidade e que uma parceria verdadeira requeria igualdade. 5 anos depois da festa na piscina, o Círculo de Força havia se tornado uma organização nacional. Camila havia escrito um livro sobre sua experiência que se tornou best-seller. O livro não era sobre vingança ou ódio, mas sobre transformação e empoderamento. Mostrava como situações de adversidade podem se tornar catalisadores para mudanças positivas. Durante o lançamento do livro, Camila fez uma reflexão que marcou muitas pessoas presentes. Às vezes a gente precisa ser empurrado na piscina para descobrir que sabe nadar, disse ela. Literalmente no meu caso, e figurativamente também. O que você diria hoje para a Camila do dia do casamento? Perguntou uma jornalista. Diria que aquele momento horrível na piscina não definiria quem ela era, mas revelaria quem ela poderia se tornar, respondeu ela. E você guarda algum rancor do que aconteceu? Não. Rancor é um peso que eu escolhi não carregar, mas isso não significa que esqueci ou que minimizo a gravidade do que aconteceu. Significa que transformei dor em propósito. A entrevista foi emocionante para todos os presentes. Camila havia se tornado um exemplo de como é possível reconstruir a vida após experiências traumáticas. Mas talvez o momento mais significativo tenha acontecido alguns meses depois, durante uma das palestras do Círculo de Força. Uma mulher jovem se aproximou de Camila após a apresentação. Camila, eu vi seu vídeo na internet há 3 anos, disse ela nervosa. Meu namorado me empurrou numa piscina durante uma festa e todos riram. Eu achei que era bobagem minha ficar chateada. E o que aconteceu? Comecei a prestar atenção em outras coisas que ele fazia. Percebi um padrão de comportamento. Terminei com ele na semana seguinte. Como você se sente em relação a isso hoje? Grata. Se não fosse seu exemplo, eu provavelmente teria casado com ele e passado anos sendo humilhada. Camila abraçou a jovem com lágrimas nos olhos. Naquele momento, ela entendeu completamente o significado de transformar dor em propósito. A história que havia começado com humilhação pública numa piscina havia se tornado uma ferramenta de libertação para milhares de mulheres. E talvez essa seja a verdadeira vingança. Não destruir quem te machucou,
mas construir algo tão poderoso que o impacto positivo supere infinitamente o dano causado. Camila olhou para a água azul da piscina da escola, onde agora ensinava natação para crianças, e sorriu. A água não era mais símbolo de humilhação, mas de transformação, força e renascimento. Algumas vitórias não são sobre derrotar o inimigo, mas sobre descobrir que você era mais forte do que imaginava o tempo todo. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história de superação. Você acha que Camila fez as escolhas certas? Conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo e se conhece alguma situação parecida. Não esquece de deixar seu like se a história te emocionou e se inscreve no canal para não perder outras histórias incríveis de transformação e força feminina.